Olá, amigos da Novo Tempo, sejam muito bem-vindos ao programa Escola Bíblica. Todas as quartas temos um encontro e que bom poder encontrar você agora para juntos estudarmos um pouquinho mais a Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo de qualquer estado desse Brasil ou mesmo fora do Brasil, conectado com a Novo Tempo. Ao longo de 2018, estamos estudando vários personagens da Bíblia. Hoje vamos estudar mais um personagem. Nós estamos olhando para esses homens e mulheres da Bíblia com uma pergunta: como foi a vida deles? Como eles encontraram o segredo da vitória na vida cristã, da comunhão com Deus? O que podemos aprender desses personagens? Pegue sua Bíblia, vamos para o livro de Gênesis e vamos aprender a respeito de mais um personagem e de como nós podemos aprender com a história dele. Eu queria começar o programa mandando um abraço carinhoso para você que tem nos assistido todas as quartas-feiras, está aí desejoso de aprender mais da Palavra de Deus. E eu queria aproveitar e mandar um abraço para Maria Eduarda, ela que é lá de Nanuque, do norte de Minas, e está aí conectadinha com o programa Escola Bíblica. Um abraço também para Doroteia Silva, ela diz que está nos assistindo pelo YouTube e ela é aqui de São Paulo, capital. E um abraço também para Antônio Souza, lá de Baixo Guandu, lá no Espírito Santo. Um abraço para todos vocês, queridos moradores de Baixo Guandu. Eu que nasci aí, em Aimorés, a 5 minutinhos de Baixo Guandu. Um abraço carinhoso também para os capixabas e para os mineiros nessa terra querida. Bom, eu tenho um presente para oferecer a você. Nós oferecemos esse presente todas as semanas. E se você ainda não pediu o seu, eu quero convidá-lo para pedir agora. Aqui está um presente da Novo Tempo para você. O curso bíblico Ensinos de Jesus. Aqui você vai encontrar 18 temas da Palavra de Deus ensinados por Jesus. E você pode pedir e é inteiramente grátis. Você pode ligar para nós em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Ou você pode agora acessar nossa página na internet, novotempo.com/a Escola Bíblica NT, ou então mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 12 98100 1615. Basta dizer assim: eu quero o curso Ensinos de Jesus. Quando você receber esse guia, no final dele você vai ter aqui um questionário para você responder algumas perguntinhas. Se você responder e devolver para Novo Tempo e acertar pelo menos 70% das questões, nós vamos presentear você com esse lindo DVD que nós gravamos lá em Israel. Eu queria mostrar para você algumas cenas desse estudo gravados lá nas terras onde Jesus morou. Olha aí. Vivencie uma viagem à Terra Santa. Ande pelos lugares que Jesus andou, ouvindo os ensinos que brotaram de seus lábios há quase 2000 anos. Pois bem, peça agora o seu e você vai poder então conhecer um pouquinho mais dos ensinos de Jesus. Você sabe por que a gente pode oferecer gratuitamente esses estudos aqui? Porque nós temos o apoio dos Anjos da Esperança. E se você não é um anjo ainda, você pode se tornar um anjo da esperança. Você pode ligar para Novo Tempo em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 30 30. Ou se você preferir, você pode agora acessar nossa página na internet, anjosdaesperanca.com e ali, ou .com.br. E ali você vai poder fazer o seu cadastro e continuar apoiando o Ministério da Novo Tempo, tá bem? Vamos agora tomar nossas Bíblias e vamos aprender um pouquinho mais a respeito de mais um personagem. Ao longo de 2018, cada quarta-feira, estamos aprendendo sobre um personagem. E hoje vamos aprender mais um pouquinho sobre Noé, o pregador da justiça. Agora, a gente não começa o estudo e não abre esse livro sem antes fazer uma oração. Eu queria convidar você para que nós orássemos. Vamos orar? Nosso Pai querido, obrigado por estarmos juntos para estudarmos a Tua Palavra.
que a tua bênção nos alcance agora e que nós compreendamos a tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Certamente você já ouviu a história de Noé, o homem que construiu uma arca, um barco. Bom, a história de Noé, essa história da palavra de Deus, virou já filmes. E você sabe até em tempos recentes de filmes que foram produzidos contando a história de Noé e sua arca. Agora, a Bíblia o chama de pregador da justiça. E isso aparece em 2 Pedro capítulo 2, verso 5. Lá diz que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então é Pedro quem chama Noé de o pregador da justiça. Agora, Noé aparece também na galeria da fé de Hebreus capítulo 11. E nessas primeiras semanas de 2018, vamos estudar vários personagens que aparecem em Hebreus capítulo 11. E sobre Noé, o autor diz assim no verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Noé, ele fez o quê? Sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, a arca de Noé. Bom, essa história você conhece muito bem. As criancinhas desde cedo aprendem a respeito da arca de Noé, de como os animais foram ali entrando de 2 em 2 e daquele dilúvio que tomou conta de todo o planeta Terra. Pela fé, Noé construiu esse barco. Você deve saber que nos dias de Noé não chovia sobre a terra. Quando Deus criou o nosso mundo, não haviam chuvas como hoje nós conhecemos. Apenas um orvalho subia e regava a terra. É a informação que a Bíblia traz para nós. Agora, imagine você, Deus aparecer para Noé, que era um homem justo e íntegro, mesmo no meio de uma geração perversa, e fazer um pedido para ele. Você construa para mim um barco. Não só isso, Deus deu para Noé todas as dimensões. Qual deveria ser o seu comprimento, a sua largura, a sua altura, deveria ter 3 pavimentos, deveriam ter janelas em volta dela, uma porta lateral. E eu fico pensando, construir um barco? Mas para quê? Se nem chovia, o que faremos com esse barco? E certamente Noé foi um homem muito ridicularizado durante os anos que construiu o barco. Agora, por que Deus fez esse pedido para Noé? Porque ainda que a terra fosse jovem, e ainda que essa geração estivesse há alguns anos de Adão, o primeiro homem, eles já haviam corrompido completamente o seu procedimento. Estamos em Gênesis capítulo 6. O capítulo 1 e 2 falou da criação do mundo, o capítulo 3 falou da entrada do pecado no mundo, o capítulo 4 da descendência de Adão, Abel, Sete e outros mais, e no capítulo 6 você já encontra aí o homem totalmente afastado de Deus, o homem praticando impiedades, o homem praticando mazelas, levando sofrimento ao próximo. Interessante que nesses dias de Noé, Jesus até, vamos ler um texto hoje aqui, onde Jesus faz menção aos dias de Noé como pessoas que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, as pessoas se entregavam às orgias, às práticas sexuais, às práticas mais degradantes. Elas tinham prazer na morte dos animais, tinham prazer na morte de seres humanos. Nesse tempo habitavam sobre a terra gigantes, e esses gigantes eram pessoas fortes, inteligentes, e muitos deles tornaram-se violentos, e o pecado tomou conta da humanidade. E quando Deus do céu, contemplando a cena, viu tudo isso, ele se arrependeu de ter feito o homem. É isso mesmo. Mas pastor, Deus se arrepende? Deus não é onisciente? Ele não sabe todas as coisas? Bom,
Essa é uma forma que a Bíblia usa, numa linguagem humana, para tentarmos descrever ou compreender melhor Deus. Deus, de fato, não se arrepende, porque Ele é onisciente, sabe todas as coisas, mas é para que você entenda o que se passou no coração de Deus. Foi a tristeza que tomou conta do seu coração ao ver como o homem havia se afastado dos seus preceitos, dos seus ensinos. E no meio dessa geração perversa, Deus encontrou um homem, Noé, justo e íntegro. E foi com Noé que Deus estabeleceu uma aliança. Esta foi a primeira aliança que você encontra na Bíblia. E Deus diz assim para Noé: eu vou tornar os dias do homem, vou limitá-los a 120 anos. Não quer dizer com esse texto de que o homem viveria 120 anos e morreria, mas o sentido do texto aqui em Gênesis é que dali a 120 anos viria o dilúvio e todos morreriam. Ou seja, aquela geração de Noé estava limitada aos próximos 120 anos. E foi durante esse tempo que Noé construiu a arca e pregou a justiça. Ou seja, tornou-se um pregoeiro, um pregador do juízo que viria. E então Noé começou a anunciar para os seus contemporâneos: eu estou construindo esta arca, esse barco, para que nós entremos nele e escapemos do dilúvio que está por sobrevir à terra. Bom, você imagina o quanto Noé não deve ter sido ridicularizado por essa pregação. Mas Noé não atentou para os ridículos, ele continuou o seu trabalho de construir a arca e de anunciar que o dilúvio viria e que a única forma de escapar seria entrando na arca. É claro que Noé teve que exercer uma tremenda fé para proceder como procedeu. E cada martelada dada naquela arca, também a voz de Noé era ouvida, o dilúvio se aproxima. E Deus deu orientações claras de como Noé deveria proceder. A arca foi preparada para aqueles habitantes, mas eles não aceitaram a mensagem. Eles não ouviram a voz de Deus e, como resultado, apenas os animais entraram dentro da arca. Como você sabe a história, de 2 a 2. E Deus foi claro com Noé: você separe 7 casais de animais limpos e um casal de animal imundo. Porque já no Gênesis capítulo 6, haviam animais limpos e animais imundos, animais que Deus permitiu temporariamente que o homem comesse e animais que não serviriam para alimentos. E se você quiser saber aonde encontrar na Bíblia uma lei que faz clara distinção dos animais que podem ser comidos e não podem, você tem que ir para Levítico capítulo 11. Vai lá, Levítico capítulo 11. E lá você vai descobrir que tipo de carne pode ser comida e não pode. Orientação de Deus dos dias de Noé, válidas para os nossos dias ainda. O tempo passou, um longo tempo, mais de 100 anos, e a arca finalmente ficou pronta. E quando a arca ficou pronta, então o dilúvio se aproximava. Interessante que Deus faria com Noé uma aliança. Esta aliança permanece até os dias de hoje, e você vai entender melhor como foi esta aliança. Olhando aqui para a Bíblia, para o livro de Gênesis, para os capítulos 6, 7 e 8, você percebe como que Deus lidou com aquela geração dos dias de Noé. Depois que o prazo se findou, Noé fez o seu último sermão, as pessoas não quiseram ouvi-lo, não entraram na arca, e Deus conduziu então os animais de 2 a 2 e eles entraram dentro da arca. Quando todos ali estavam seguros na arca, a porta foi fechada. Interessante que depois que a porta é fechada, durante uma semana, Noé espera pela chuva, pelo dilúvio. E quem sabe foi durante essa última semana o tempo de maior crise na vida de Noé, porque as pessoas lá fora continuavam criticando, achando tudo aquilo ridículo, e Noé lá dentro da arca com todos os animais, mas a chuva não caía. Mas depois de 7 dias, caiu a primeira gota. E aos poucos a chuva foi caindo e foi se intensificando. E então uma tempestade desabou sobre a terra. E essa tempestade durou 40 dias e 40 noites. Choveu sem parar 40 dias e 40 noites.
E aquela arca lentamente foi sendo levantada pela água. E o povo antediluviano, que por décadas havia ouvido a pregação de Noé, agora correm para a arca e começam a bater na porta desesperadamente. Noé, abre-nos a porta. Mas Noé não pôde, porque foi Deus quem lacrou a porta. Nem se ele quisesse abrir. E aquela geração toda pereceu, afogada nas águas do dilúvio. Por quê? Porque não ouviram o conselho do pregador da justiça. Não atenderam para a voz de Deus, mas permaneceram em seus pecados e na incredulidade. 40 dias de chuva, 40 noites de chuva, e então a chuva cessou. A água tomou conta de todo o nosso planeta, porque o dilúvio foi universal. E a Bíblia chega a afirmar que a água esteve cerca de 5, 6, 7 metros acima das montanhas mais altas que haviam naquele tempo. E então as águas permaneceram assim, tomando conta do planeta por 150 dias. 5 meses. Durante 5 meses, o dilúvio, esta água tomou conta do planeta. E depois, aos poucos, ela começou a abaixar e abaixar. Finalmente, depois de meses, Noé então vai soltar primeiro um corvo, depois solta uma pomba, e finalmente, quando a pomba volta com um raminho verde de oliveira no seu bico, Noé entendeu que a vegetação começara a nascer novamente e que agora a água já estava baixando. E quando finalmente a água baixa e seca-se, Noé sai da arca com a sua família. Quem é que havia ouvido a voz de Noé? Quem é que entrou na arca? Sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Sem, Cã, Jafé, suas esposas. Ao todo, 8 pessoas. A arca que Deus mandou Noé construir estava sendo preparada para salvar os habitantes daquele mundo. Mas eles rejeitaram o convite da graça de Deus e todos pereceram nas águas do dilúvio. E Noé, ao sair da arca, Deus faz uma aliança com ele. E qual foi a aliança que Deus fez? Quando nós vamos então aqui para o livro de Gênesis, nós entendemos essa aliança. E Deus diz assim: Noé, eu vou pôr no céu o meu arco, o arco-íris. E todas as vezes que vocês virem o arco-íris nos céus, vocês lembrarão da minha aliança, que eu não mais destruirei o mundo com águas de um dilúvio. E você sabe por que Deus fez essa aliança? Porque o dilúvio, ou melhor, o arco-íris, ele é um fenômeno de ilusão de ótica. Você não pode tocá-lo, mas o arco-íris só aparece quando você tem a junção da chuva, das águas da chuva, com a luz solar. E quando a luz solar cruza as gotículas de água, é que você vê projetado as 7 cores do arco-íris nos céus. Se você em casa, num dia ensolarado, pegar uma mangueira com água e jogar em direção ao sol, você também verá as cores do arco-íris projetadas nessa água. Quando começava a chover após o dilúvio, os descendentes de Noé, alguns deles que não confiavam na palavra de Noé, também temiam um novo dilúvio. Mas quando começava a chover, o arco de Deus aparecia nos céus. E aí vinha a certeza para eles: Deus não mais mandará um dilúvio sobre a terra. Vocês podem confiar. Essa foi a aliança que Deus fez com Noé. E então Noé começou ali a dar sequência aos sacrifícios, à adoração ao Deus verdadeiro, e agora você tem uma nova povoação da terra. E assim como Deus havia dito para Adão e Eva, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, agora ele diz também para Noé que os filhos dele deveriam agora
se reproduzir e Deus queria começar agora uma nova geração. E os descendentes de Noé, Sem, Cão, Jafé, formaram as 3 famílias, os catitas, os canitas e os jafetitas, e você tem então aí as primeiras famílias que povoaram a terra. Corrigindo, você tem de Sem os semitas, de Cã os catitas e de Jafé os jafetitas. Todos eles conheciam a história do dilúvio, conheciam Noé. E você sabe algo interessante que você aprende na cronologia bíblica? É que esse Noé, ele conheceu por muito tempo e conviveu com Metusalém. Você se lembra de Metusalém? O homem que mais viveu sobre a face da terra? E esse Metusalém conviveu também com Adão. Isso mesmo. Então Metusalém conviveu com Adão por muitos anos, porque Adão viveu 930 anos, e Metusalém conviveu com Noé também por muitos anos. Então Noé ouviu da boca de Metusalém, que ouviu da boca do próprio Adão, a história da criação, a história da queda, da entrada do pecado e a promessa de um Messias. E essa história foi passada de geração em geração. E você tem agora em Noé a sequência do povo de Deus. E vai ser do filho de Noé, chamado Sem, que virá os semitas, e é dos semitas que você tem Abraão e depois o povo de Israel. Então Deus foi mesmo em meio às tragédias, preservando a linhagem, preservando o seu povo e na memória do seu povo a promessa de um Messias. Agora um outro detalhe interessante, esta aliança que Deus fez com Noé, e Noé é para nós um exemplo de fé, será usada pelo próprio Cristo como advertência para mim e para você. E eu queria te chamar agora para Mateus capítulo 24. E olha o que Jesus disse a respeito de Noé em Mateus 24, versos 37 em diante. Jesus disse assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Sabe o que é que Jesus está falando para mim e para você aqui em Mateus 24? Ele está fazendo uma severa advertência. Como foi nos dias de Noé, seria nos dias anteriores à sua vinda. E como eram os dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, praticavam todos os tipos de pecados conhecidos. Não que o casamento seja pecado ou seja mal, mas eles deixaram de tratar o casamento como Deus orientou, um homem com uma mulher. Eles vulgarizaram as relações familiares. Ninguém era dono de ninguém. Eles cometiam pecados, idolatrias, homicídios. E Jesus disse que assim aconteceria nos dias anteriores à sua vinda. Então, para mim e para você, a história do dilúvio de Noé é uma advertência muito especial. Primeiro exemplo devemos copiar de Noé. Acreditar nas ordens divinas, seguir estritamente a sua orientação. E no episódio do dilúvio, devemos aprender que a maldade e o pecado um dia terão seu fim. E se aquela primeira geração pereceu na água, a palavra de Deus nos orienta que agora, a nossa geração, aqueles que não aceitarem o convite da graça, vão perecer no fogo. Isso mesmo, no fogo. Querido amigo, eu e você temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. Eu e você devemos hoje ouvir a mensagem de esperança, a mensagem da breve volta de Jesus. E devemos nos preparar para esse evento. A porta da graça
a porta da oportunidade da salvação ainda está aberta. Eu e você podemos aceitar Cristo como nosso Salvador pessoal e ter vida eterna. Mas assim como um dia a porta da arca se fechou e ninguém mais podia entrar nem se desejassem, também a porta do céu, a porta da graça, vai se fechar. É o que ensina Apocalipse 22:11. E quando ela se fechar, quem não tiver entrado, não mais poderá entrar. Então, prezado, não perca tempo. Querida amiga, não perca um minuto sequer sem correr para os braços de Jesus. Acredita na pregação do Evangelho, acredita na palavra de Deus. Tome hoje a decisão de se entregar a Cristo, de servi-lo de todo o coração, e Deus fará com você a mesma aliança que fez com Noé. Deus trará esperança para a sua vida, trará promessa de vida eterna, e é isso que nós precisamos. Por isso, vamos ouvir a advertência de Cristo e saber que o dia da sua vinda está próximo, porque como nunca antes, nós testemunhamos um mundo imergido no pecado e carente da graça de Deus. E se você quiser aceitar essa graça, eu quero orar por você agora. Pai querido, ajuda-nos a colocar a nossa vida em Tuas bondosas mãos. Ajuda-nos a aprender com essa história e ajuda-nos a confiar de que em breve Jesus aparecerá nas nuvens dos céus para dar fim ao pecado e à maldade que reina em nosso planeta. Pai Santo, ajuda-nos, como Noé, a confiar na Tua ordem, na Tua palavra e obedecer os Teus ensinos. E permita-nos, Pai, em breve, recebermos a Jesus em glória e majestade quando Ele voltar. É o desejo do nosso coração. Em nome e por amor de Jesus. Amém.